Queridos camaradas, companheiros do Partido Ecologista Os Verdes e da Intervenção Democrática, estimados amigos, neste final de tarde solarengo e perante esta bela arruada, quero dirigir-vos uma calorosa saudação a todos, particularmente a todos os ativistas da CDU, à juventude CDU que aqui está presente em força e, por vosso intermédio, saudar a população de Évora. Estamos numa fase determinante para as eleições, da campanha para as eleições para o Parlamento Europeu. E aqui estamos hoje para conquistar mais apoios, mais votos para a CDU, hoje e nos dias que hão de vir. A CDU assume neste Conselho as mais elevadas responsabilidades à frente da autarquia e tem concretizado uma obra notável ao serviço das populações. Uma obra que confirma o trabalho, a honestidade e a competência que caracteriza a ação política dos eleitos da CDU. Assim é nas autarquias, assim é na Assembleia da República, assim é também, como não podia deixar de ser, no Parlamento Europeu. Apresentamo-nos aos trabalhadores, à juventude, ao povo português, com um património inigualável de trabalho em favor dos seus interesses, dos interesses do nosso país. Milhares de perguntas feitas à Comissão Europeia e outras instituições. Centenas e centenas de propostas, declarações, relatórios, pareceres, intervenções, uma presença permanente no terreno, denunciando problemas, construindo soluções, exigindo medidas para uma vida melhor. Estamos convictos de que não fizemos mais do que a nossa obrigação, mas não é coisa pouca, mais ainda nos tempos que correm, que alguém se possa apresentar numa batalha como estas, de cara levantada e dizendo que cumprimos com a nossa obrigação, cumprimos com os nossos compromissos. Este é um trabalho que não teme comparações. Pelo contrário, reclama essas comparações. Não apenas pela dimensão e volume de trabalho, mas, sobretudo, pelo seu conteúdo. Da defesa da nossa agricultura à indústria, passando pelas pescas, dos direitos dos trabalhadores à fraude e à evasão fiscal, da defesa do ambiente aos direitos de todas as comunidades, dos problemas dos imigrantes e refugiados à exigência de valorização dos serviços públicos e sociais, sempre tendo como pano de fundo a defesa da nossa soberania. E é sem qualquer tipo de embaraço que prestamos contas do nosso trabalho. Já outros não podem dizer o mesmo. E só isso explica a insistência de alguns numa campanha centrada em questões acessórias que deixa de lado o essencial. Uma campanha fulanizada, com considerações pessoais sobre este ou aquele candidato, com divergências encenadas quanto ao acessório para esconder as convergências quanto ao essencial. Se quiserem embaraçar os candidatos do PS, do PSD e do CDS, façam-lhes uma pergunta. Perguntem-lhes em que decisões fundamentais tomadas no Parlamento Europeu nos últimos anos eles votaram de forma diferente uns dos outros. Está aqui a explicação para agora trazerem para a campanha questões acessórias em detrimento do essencial, e o essencial é confrontá-los com as opções que lá tiveram no Parlamento Europeu, onde não divergiram uns dos outros, e confrontá-los com aquilo que pensam fazer nos próximos anos. Orçamentos da União Europeia, estiveram os três juntos a aprová-los, mesmo aqueles que determinaram cortes para o nosso país. Orientações em matéria de política económica e política de emprego, juntos, PS, PSD e CDS, a votar a mesma coisa. Política agrícola comum, que destruiu centenas de milhares de explorações agrícolas em Portugal, que deixou ao abandono centenas de milhares de hectares de superfície agrícola útil, área de cultivos e pastagens que deixaram de ser cultivadas.
estiveram juntos a votar a mesma coisa. Acordos comerciais que favorecem a indústria alemã, entregando como moeda de troca a indústria e a agricultura nacionais, PS, PSD e CDS lá estiveram juntos a votar estas políticas. Diretivas de liberalização de serviços públicos e de setores estratégicos da economia, lá estiveram os três juntos a votar a mesma coisa. Enquanto a CDU se ergueu em todos estes momentos na defesa dos interesses do povo e do país, PS, PSD e CDS juntaram os seus votos para, em Bruxelas e em Estrasburgo, longe das divergências que agora encenam no país, nos submeterem a caminhos, a orientações e a imposições que prejudicam o povo e o país. Veja-se o exemplo concreto da nossa intervenção contra as privatizações e em defesa dos serviços públicos. Veja-se o caso do serviço postal. PS, PSD e CDS, juntos, aprovaram a Diretiva de Liberalização dos Serviços Postais no Parlamento Europeu. A privatização avançou e mostrou ser um total desastre. O serviço postal degradou-se brutalmente. Encerraram 75 estações dos Correios só no ano que passou, deixando 33 concelhos deste país sem qualquer estação dos Correios, como aconteceu em concelhos aqui do distrito de Évora. Centenas de autarquias foram ou estão a ser chantageadas pela administração do CTT, que as confronta com a alternativa entre assumirem parte dos custos com a rede postal ou ficarem sem qualquer acesso a esta rede. Um comportamento inaceitável, cuja consequência prática é dirigir milhões de euros anuais do erário público por esta via para os acionistas do CTT. A administração privada do CTT tem descapitalizado a empresa, pagando aos acionistas dividendos superiores aos lucros registados e vendendo património histórico e estruturante ao desbarato. Os trabalhadores afetos aos setores operacionais são cada vez menos, cada vez mais mal pagos e também por isso o serviço é cada vez pior. A gestão privada, ao contrário do que nos prometiam as miríficas diretivas da União Europeia, é um desastre e está a destruir o serviço público postal. O PCP, a CDU, nunca nos conformámos com esta situação. Lutámos contra a privatização de uma empresa altamente lucrativa. Lutámos no Parlamento Europeu contra a Diretiva de Liberalização do setor. Lutámos ao lado dos trabalhadores contra a degradação dos seus direitos. Lutámos ao lado das populações contra a destruição do serviço postal. Questionámos a Comissão Europeia sobre as consequências destas opções. Propusemos na Assembleia da República a recuperação do controle público da empresa. Em todas estas lutas, esbarrámos com a convergência de PS, PSD e CDS, sempre empenhados em garantir lucros ao grande capital monopolista, mesmo que à custa do serviço público essencial prestado às populações. É um exemplo, entre outros possíveis, que podíamos dar. Um exemplo que demonstra que não foram todos iguais. Para nós, esta luta não terminou, nem terminará enquanto os Correios não voltarem às mãos do povo. A proposta da CDU é clara: recuperar o controle público do CTT, colocar os Correios ao serviço do povo e do desenvolvimento nacional, e já o deixámos claro através da nossa intervenção no Parlamento Europeu, questionando a Comissão Europeia. Não é nenhuma diretiva que neste momento, da União Europeia que neste momento impede a recuperação do controle público sobre esta empresa estratégica. Caros camaradas, estimados amigos, o Alentejo e o país necessitam de investimento. Investimentos que construam infraestruturas necessárias e que reponham o desgaste e a degradação das infraestruturas existentes. Necessitam de investimento que, aproveitando os recursos e as potencialidades existentes, dinamizem a economia do país e da região, promovam a criação de emprego, com direitos e a melhoria dos salários, assim
como os serviços públicos necessários. A região e o país vivem abaixo das suas potencialidades. A CDU bate-se e defende o desenvolvimento das forças produtivas, o aumento e diversificação da produção nacional, o reforço da articulação, complementaridade e coerência do aparelho produtivo nacional, contribuindo para o desenvolvimento harmonioso do espaço nacional, incluindo na vertente ambiental e ecológica. Alguns há que descobrem nas eleições e nas campanhas eleitorais a sua vocação ambiental. Na CDU, integramo-la na nossa prática e intervenção cotidianas. Também neste domínio, a nossa intervenção se destaca no Parlamento Europeu. Foi com o nosso contributo decisivo, por exemplo, que as metas de reciclagem de embalagens e resíduos de embalagens foram revistas em alta. Procurámos, ao mesmo tempo, mobilizar os meios para apoiar os Estados na consecução destas metas. Não acordámos hoje para os desafios das alterações climáticas. Desafios, desde logo, no plano da necessária redução da emissão de gases com efeito de estufa. Pela defesa de uma abordagem normativa dos Estados que contrarie aquilo que tem prevalecido na União Europeia, a abordagem de mercado. Uma abordagem, esta, a de mercado, que faz da problemática das alterações climáticas uma boa oportunidade de negócio para alguns, mas que sacrifica os objetivos ambientais. Faz negócio com a compra e venda do direito a poluir, com o comércio de licenças de emissão, o chamado mercado do carbono, sacrificando os proclamados objetivos ambientais. Defendemos e batemos por um maior contributo da eficiência energética, do contributo das energias renováveis para o aprovisionamento energético, privilegiando os recursos endógenos do país, a par da necessária redução e racionalização dos consumos. Batemos pelo reforço dos recursos destinados à investigação e desenvolvimento, visando a evolução dos meios de produção e uma indústria cada vez menos poluente. Mas os desafios colocados pelas alterações climáticas são também no domínio da adaptação. E por isso, entre outras, avançámos com a proposta de criação de um Observatório Europeu da Seca, cuja sede propomos seja em Portugal. Um centro que reúna capacidade técnica e científica própria e que estabeleça ligações com universidades e centros de investigação dos vários Estados-membros e que pode ajudar a dar um importante contributo para o desenvolvimento da região que o venha acolher. Caros camaradas, estimados amigos, estão hoje bem patentes no país os resultados de anos de política de direita, seja pela mão do PSD e do CDS, seja pela mão do PS. Política que conduziu também ao agravamento das desigualdades regionais e ao agravamento dos problemas que enfrentam as regiões do interior, como o Alentejo. A correção desta situação exigiria um leque amplo de políticas integradas e dinamizadas regionalmente. Exige poder regional com a regionalização. Exige orçamentos de Estado apoiados nos fundos comunitários, mas não só, também mobilizando fundos nacionais e não esqueçamos que esses recursos existem. O país paga em juros da dívida hoje mais do dobro do dinheiro que cá entra por dia vindo de fundos da União Europeia, com forte discriminação positiva dos territórios atingidos pela desertificação. Exige seguramente outra política agrícola e florestal, uma outra visão para reindustrializar o país com as redes indispensáveis de distribuição comercial. É necessário criar emprego estável, bem remunerado e com direitos. E isso só com outras políticas económicas voltadas para a atividade produtiva. Reafirmamos, é sustentado no emprego e na economia produtiva que se poderão semear, ancorar e ampliar de forma sustentável outras atividades. O que exige uma política de crescimento económico desamarrada do sufoco da dívida, do espartilho do tratado orçamental, da submissão a imposições da União Europeia e da submissão também aos grupos económicos que controlam setores estratégicos do país, da energia à banca, passando pelas comunicações. Sim, camaradas e amigos, Portugal tem futuro.
o interior do país e as suas gentes têm direito a um futuro e a uma vida dignas. É para este objetivo que contam com a CDU. Faltam pouco mais de uma semana para as eleições. Há mesmo muitas razões para votar na CDU. Todos os que queiram afirmar os direitos dos trabalhadores e valorizar o trabalho, aumentando os salários, têm na CDU o voto certo e seguro. Todos os que queiram garantir que se aproveitam para Portugal todos os meios, recursos e possibilidades, sabem que isso só será conseguido com o reforço da capacidade de intervenção da CDU também no Parlamento Europeu. Todos os que queiram garantir vozes firmes no combate e na rejeição a medidas que prejudiquem Portugal, que prejudiquem o povo e o país, sabem que têm na CDU, nos deputados eleitos pela CDU, os seus mais fiéis aliados. Todos os que queiram ter no Parlamento Europeu deputados para servir o país e não para se servirem dos cargos que ocupam, sabem que essa é a marca distintiva dos eleitos da CDU, que assumem o livre compromisso de não ser nem beneficiados nem prejudicados pelo desempenho de quaisquer funções institucionais. Temos pouco mais de uma semana, 11 dias, rigorosamente, para levar mais longe a mensagem do que está em causa nestas eleições. Está em causa, desde logo, eleger deputados. E com mais deputados da CDU, quem ganha é o país. E temos razões para ter confiança. Confiança. Para lembrar a cada eleitor que está nas suas mãos escolher. E que essa é uma responsabilidade que não podem deixar para outros. Confiança. De que é possível uma vida melhor. Confiança. No trabalho ímpar que desenvolvemos no Parlamento Europeu. E no projeto distintivo que temos para apresentar de construção de uma outra Europa, uma Europa dos trabalhadores e dos povos, de Estados soberanos e iguais em direitos, uma Europa de paz, de amizade e de cooperação entre os povos. Confiança. Confiança nesta força que se levanta por todo o país e que engrossa um movimento que vai, com toda a certeza, chegar a um grande resultado da CDU nas próximas eleições, que todos possam contribuir para isso até lá e que viva a CDU!